Bora para mais uma terça-feira com bastante notícia importante que pode movimentar o mercado. Já iniciando então as notícias internacionais, falando então de um carry trade, mas um carry trade diferente, né, Stephanie? É isso, carry trade é o assunto mais falado aqui dos últimos tempos. Afinal de contas, a movimentação que nós vimos na realização do iene recentemente, ela foi muito importante e foi o que trouxe aquela movimentação, aquele estresse para o mercado, aquela queda mais importante. Só que agora a gente está falando de um carry trade com outra moeda. A gente está falando do yuan, que é a moeda chinesa. O carry trade você já conhece, o Serrinho inclusive explicou no Morning Call de ontem. Quando a gente fala em carry trade usando o yuan chinês, nós estamos falando da tomada de empréstimo em moeda chinesa para alocar em outros investimentos em busca de maiores rendimentos. Basicamente, eles fazem isso em três posições. Um carry trade muito importante para essa movimentação, principalmente na China, são das exportadoras chinesas. A partir de 2022, quando nós vimos uma certa flexibilização da política monetária na China, eles começaram a observar, as exportadoras começaram a observar que o rendimento, quando deixado em dólar, ele era muito maior. Então, desde então, esse posicionamento, essa tomada de yuan, investindo em outros ativos, acabou ganhando corpo no mercado. Outro tipo de carry trade que chama bastante atenção é aquele clássico que você toma empréstimo em yuan e investe em títulos com foco principalmente em dólar. E esse tipo de movimentação, ele acaba chamando a atenção do mercado. Mas essa notícia, ela traz muito um aspecto do seguinte, será que ele tem prazo de validade? Quando que isso pode acontecer? A notícia chama atenção para um prazo de validade, digamos assim, até que a política monetária da China, ela mude ali talvez a sua proporção. Dependendo de como o Banco Central chinês ele se comportar, se a gente começar a observar um cenário de aumento de juros por lá também, isso pode chegar ao fim, digamos assim, do carry trade com o yuan chinês. Mas assim, eu achei super interessante, porque é uma nova moeda que chama atenção para o mercado, para essa estratégia que já é tão conhecida no mercado. Agora falando um pouco sobre a ameaça de desaceleração da economia. Aparentemente, tem gente achando que ela está um pouco exagerada. Ontem, então, a UBS acabou soltando esse relatório falando que esses movimentos excessivos, né, não condizem com a realidade, que os dados subjacentes da economia americana ainda são dados robustos e que, inclusive, os dados referentes aí à parte de empregos da semana passada, eles reafirmam a tese de que realmente a economia americana é uma economia bem resiliente. Ele basicamente também diz que essa volatilidade que a gente viu aí na última semana foi justamente por essas posições de carry trading que estão sendo desfeitas, né? E que, inclusive, isso acabou sendo refletido no mercado de ações, fazendo com que algumas ações, principalmente as de tecnologias que estavam bem caras, né? Com um valor assim de tela bem caro, agora estão com um valor assim um pouco mais atrativo. Então, pode ser, inclusive, uma possibilidade aí de investimento. Finalizando então as notícias internacionais, falando justamente dos Estados Unidos, né? O medo desaparece nas ações dos Estados Unidos, mas a história mostra um retorno rápido, a calma é improvável. É verdade, a calma ela é improvável. De novo, carry trade, gente. Aquele cenário com a aceleração ali, o possível aumento de juros na moeda japonesa trouxe aquele caos, a gente viu o cenário, principalmente os índices americanos operando um movimento de queda muito importante, e o VIX, que é o índice do medo, é o índice de volatilidade, ele acelerou um movimento de alta muito importante. Olha o pico que a gente consegue ver no gráfico, a gente consegue ver que ele chegou a bater ali na região dos 35 pontos. Agora ele opera na região dos 20 pontos, tinha muito tempo que a gente não via ele nesse patamar. E esse movimento de alta basicamente foi movido por liquidez de mercado, o mercado desfazendo posição. Mas o que essa notícia ela traz pra gente? Ela traz o cenário de que, uma vez que o índice VIX ele bateu os 35 pontos, para ele retornar abaixo da mediana dos últimos tempos, que é 17 ponto alguma coisa, 17,4, isso pode demorar de 6 a 9 meses, porque os investidores eles continuam com um certo medo. Eles avaliam que, em média, pode demorar 170 sessões para que ele volte abaixo desse patamar do 17. Então, por isso que a notícia fala que, apesar do desespero inicial ele ter passado, e a gente observar uma calma ali no VIX, para assim ver a calmaria maravilhosa do mercado, pode demorar mais um pouquinho.
Agora falando um pouco de Bolsa Brasileira. Gente, o Ibovespa, ele volta à região dos 131 pontos e está a 2,3% de distância do seu recorde. O recorde, então, que é ali por volta dos 134 mil pontos, então, assim, um espirro o Ibovespa consegue atingir, quem diria, né? Para quem começou um ano praticamente lateral, até meados ali de maio, a gente ficou com um ano bem congestionado, justamente porque tivemos aí as frustrações, né, referente a um corte já no início do ano, lá das taxas de juros americanas. E justamente essa possibilidade de corte já aí no próximo mês é o que faz com que o Ibovespa consiga aí ter um bom desempenho, né? Já está operando acima dos 130 mil, mas também a parte interna a gente conseguiu dar uma acalmada, né? Sim. Grandes dirigentes aí do Banco Central brasileiro acabando também falando que é unânime o compromisso em buscar a meta, então isso também trouxe aí uma calmaria para os ativos de risco. Lembrando que a nossa bolsa chegou a cair esse ano mais de 8% e agora só registra uma queda de 2,29%, então foi um recuo bem expressivo. E agora falando de capital estrangeiro, né? A gente sabe o quão importante é o capital estrangeiro para a Bolsa, mas será que só ele vai ser o suficiente? É isso. O capital estrangeiro hoje para o Ibovespa ele representa mais ou menos 55% do financeiro negociado no mercado. Então a gente está falando de mais da metade desses investimentos. Sem sombra de dúvida, a entrada de capital estrangeiro que nós observamos nos últimos tempos, ela foi importante para o Ibov retornar aí esses 131 mil pontos, mas o ponto é que na avaliação dentro do ano, nós ainda estamos bem distante do que nós já havíamos observado alguns anos atrás. Existem alguns aspectos. Primeiro, o estrangeiro ele já tinha saído quase que todo da Bolsa Brasileira. Então, até por isso que a volatilidade que ficou tão forte lá fora, ela não foi vista de forma tão intensa aqui dentro. Porque os estrangeiros já tinham desfeito as malas, digamos assim, e já não tinham posições aqui. Então a gente começa a ver um início de uma retomada, mas o que chama a minha atenção é que essa retomada ela precisa ser consolidada. O investidor estrangeiro ele não pode ficar colocando capital só visando tradear, digamos assim, a Bolsa Brasileira, porque enquanto o movimento for só especulativo, o mercado ele não vai conseguir superar ali a máxima que a Gabi comentou dos 134 mil pontos. Enfim, monitorar para ver se o estrangeiro ele vem, mas ele vem assim para morar e não para tirar férias rapidinho de uma semana. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.